Vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando a Palavra de Deus, trazendo ao nosso conhecimento os textos bíblicos, para nós refletir junto acerca do reino de Deus. E a sua palavra, como tem nos orientado, tem falado conosco, e nós estamos dela sempre aprendendo. E hoje eu quero falar um pouco sobre Enoque andou com Deus. Então esta é a nossa reflexão. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuar nesse estudo maravilhoso. E a palavra de Deus, ela sempre nos conforta, sempre nos traz esperança, nos dá confiança quando nós estudamos ela, e ela faz com que nós sentimos consolado através da sua palavra. E hoje eu quero, como já disse, estudar sobre o como Enoque andou com Deus. E eu quero tomar por base alguns textos das Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 5, e vamos lermos alguns versículos, alguns textos desta palavra que diz o seguinte, capítulo 5 de Gênesis, verso 22. A partir do 22 estaremos lendo esse texto que diz assim: E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Vejam que Enoque tinha uma comunhão com Deus, e a Bíblia relata que ele andava. Quer dizer que tudo que ele realizava, tudo que ele fazia, era agradável ao Senhor. E diz que esses dias contaram para ele, trazia para ele uma esperança. Ele andando com Deus, diz que Deus, olhando para ele, diz que viu: este homem é correto, este homem me serve, este homem é diferente dos outros. Os outros não fazem o que ele faz. Os outros não agem como ele age. Os outros não falam como ele fala. Então, diz que Deus, vendo todas estas qualidades que lhe agradava, que lhe fazia feliz, então diz que Deus, ou Enoque, andou com Deus. E depois daquele período, diz que não se viu mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Agora, Enoque, quando nós estudamos, nós vimos que Enoque traz o símbolo do arrebatamento da igreja, que vão estar com Cristo para sempre. E Enoque, quando saiu desta terra, depois dos 365 anos, ele foi morar com o Senhor e para sempre. Agora Enoque está vivendo com Deus, andando aqui nesta terra, andou com Deus, agora vive com o Senhor. Isto é o símbolo da igreja que também está caminhando aqui nesta terra com o Senhor. Aqui nós vimos que neste andar com Deus as gerações vieram se estendendo, foram aumentando, e diz que quando Lameque, diz que quando foi pai de Noé, diz que surgiu uma esperança, diz que colocou o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos trabalhos das nossas mãos, porque a terra foi amaldiçoada.
Então Noé trazia uma esperança, era o seu nome que destacava-se com esta esperança. Lameque disse: olha, esse nos consolará, esse nos dará um descanso por causa do trabalho das nossas mãos. E diz que, no decorrer das gerações, o pecado foi multiplicando, o pecado foi desenvolvendo. E diz que Noé trazia o nome da esperança. E diz que Deus, quando decidiu dizendo: olha, nós temos 120 anos, eu vou pôr fim em toda a humanidade, tudo aquilo que tem fôlego de vida, eu vou pôr fim, porque o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Então a Bíblia nos mostra que Noé era um nome que foi colocado como esperança. E ele, diz a Bíblia, que Noé, com os 500 anos, foi pai de 3 filhos, que era Sem, Cão e Jafé. Então agora, Noé estava vivendo, mas Deus tinha dito que depois, no cabo de 120 anos, a humanidade ia ter fim. Tudo que tinha fôlego de vida ia haver um dilúvio. E Deus olhou para Noé, já com sua família formada, seus filhos já casados, tinham sua esposa, e era um nome que trazia esperança. Então diz a Bíblia que Deus decidiu a fazer um pacto, fazer uma aliança com Noé. E quando Deus firmou uma aliança para Noé, com Noé, então diz que ali o nome que Lameque deu, que trazia consolo para o seu povo, para as gerações, estava naquele nome chamado Noé. Então Deus disse que fez um pacto, uma aliança com Noé e deu um plano para Noé. Mas Noé precisava acreditar no plano que Deus colocou diante dele. E ele precisaria realizar. E Deus disse a ele fazer uma arca. E deu os compartimentos, todos eles. E diz que ali Noé não duvidou. Porque diz que Noé, naqueles dias, não chovia. Apenas um vapor subia da terra para regar a terra. Então Noé começou a trabalhar. Não sei quantos anos Noé trabalhou, mas no fim dos 120 anos teria que estar pronto. O pacto estava firmado, ia chover. Nunca tinha visto se chover. Mas Noé acreditou naquilo que Deus prometeu e falou a ele, que livraria ele. Por causa, o seu nome era um nome que trazia esperança. Ia conservar as gerações. Esse era o nome que ele tinha. Então, quando chegou os 120 anos, diz que chegou no ano 600 da vida de Noé, se cumpriu o que Deus teria dito, estava na hora. Na chuva começar a cair, as comportas do céu se abrir, e água começar a ser derramada sobre a terra. E agora, diz a Bíblia, Noé estava pronto com aquilo que Deus tinha determinado. A arca estava pronta,
só esperando a ordem de Deus para que ele entrasse na arca. E no verso 7, ou no capítulo 7, no verso 1 do livro de Gênesis, ele diz o seguinte: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Agora, a ordem de Deus foi: Noé, agora tu entra na arca, tu, tua família, toda a tua casa. Isto era ele, sua mulher, seus filhos, as mulheres de seus filhos. E diz que ali conservou-se a vida, porque Noé acreditou, creu na palavra do Senhor. Agora Noé começa a palavra, o nome que ele trazia, que era um nome de consolo, de esperança, começou a se cumprir aqui. Nós, como disse, ali Enoque era o símbolo da igreja. Noé era a esperança que todos confiavam em Deus teria, porque Noé confiou em Deus. E diz que se viu nele justiça. E se vendo justiça, Deus conservou a vida, e não todos eles perderam o fôlego de vida, porque Noé conservou as gerações. Então, quando nós vamos para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ver que quando o apóstolo, ele disse, a partir do verso 13 do capítulo 4, ele disse: eu não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, porque os que dormiram em Cristo, vocês não devem ser como muitos que não têm esperança acerca dos que dormem. Porque se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, Deus também trará os que dormem juntamente com ele na ressurreição. Então, disse o apóstolo Paulo, no verso 15 do capítulo 4 em diante, diz assim, 15 diz assim: dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vejam o que o apóstolo está descrevendo sobre os que dormem em Cristo. Não, a morte não é o fim, porque disse ele, o mesmo Senhor, olha, nós vamos dizer isto pela palavra do Senhor, que o mesmo Senhor vai descer dos céus, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e diz que os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos
subiremos com eles ao encontro do Senhor nos ares, e dali estaremos para sempre com o Senhor, e nunca mais sairemos de lá, porque lá é o lugar que tem a esperança. Aqui nós vimos que Enoque foi o símbolo desse encontro com o Senhor. Noé foi o nome que trouxe a esperança, que trouxe a consolação, trouxe o descanso das nossas obras, porque a terra tinha sido amaldiçoada, mas agora, em Noé, o nome de esperança, agora Cristo tornou-se realidade esta esperança, que nós, os que ficarmos vivos, ele disse, olha, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois que eles ressuscitarem, nós vamos nos unir com eles e vamos ao encontro do Senhor nos ares, e dali estaremos para sempre. Agora, finda o sofrimento, porque lá é o lugar da eternidade com Deus. Disse o apóstolo, olha, nós vamos estar para sempre com Ele. Nós vamos viver com Ele sempre, porque ele disse, olha, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Não precederemos, não vamos morrer como os outros, porque nós vamos ser transformados. Ah, que nós parássemos e refletíssemos neste momento glorioso que há de ser. Ele disse, eu não quero que seja ignorante quanto a esse segredo, quanto aos que dormem, porque um dia Cristo vai trazer, Deus vai trazer de volta, como trouxe Cristo, como ressuscitou ao Senhor, nós também, como Ele ressuscitou, ressuscitaremos para estar para sempre com o Senhor. Reflita neste momento e se firme, porque este momento chegará e ninguém ficará de fora. Os que dormem em Cristo, com Ele ressuscitarão, como Ele ressuscitou, e estaremos para sempre com Ele. Isto é que disse o apóstolo. Oh, que nós olhássemos para Enoque. Viveu com Deus, serviu o Senhor, nunca abandonou o Senhor. Todos os seus feitos foram agradáveis ao Senhor. Que nossos feitos aqui também sejam feitos agradáveis ao Senhor, para poder estarmos com Ele para sempre. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Ande com Deus, e o dia do encontro com Ele, você esteja preparado para este momento. E eu continuo pedindo a você, continue se inscrevendo, trazendo ou dando o seu like, também divulgando os nossos vídeos para chegar a outros, para que eles também tenham esperança como nós, que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.